Por décadas, o Il-76 foi visto como um símbolo de outra era. Confiável, pesado, previsível. Aí, quietamente, alguma coisa mudou. Atrás de portas fechadas, planos começaram a se formar em torno dessa aeronave envelhecida. Planos que poucos, fora de um pequeno círculo, entendiam. Não houve anúncios bombásticos, nenhuma manchete global. Mas, dentro do mundo da aviação, as conversas mudaram. Porque o que a Rússia estava preparando poderia remodelar o poder da aviação de transporte militar, antes que essa história seja enterrada de novo. O Il-76 subiu aos céus pela primeira vez no início dos anos 1970. Não foi feito para impressionar, foi feito para durar. Suas asas largas, motores montados no alto e trem de pouso alto permitiam que carregasse cargas pesadas por longas distâncias. Conseguia pousar em pistas rudimentares cobertas de neve, lama ou areia. Operava em frio extremo e calor intenso. A resistência importava mais que a aparência. Por décadas, ele se tornou uma das principais aeronaves de transporte da União Soviética. Tropas, veículos blindados, suprimentos e cargas humanitárias passavam pelo seu porão de carga. Após o fim da era soviética, a aeronave continuou servindo sob a bandeira russa. Vários outros países também a compraram, confiando em sua durabilidade e manutenção simples. Com o tempo, porém, os padrões globais da aviação mudaram. As aeronaves de carga ocidentais introduziram motores mais silenciosos, sistemas de navegação avançados e eficiência de combustível melhorada. Controles digitais substituíram os sistemas mecânicos antigos. Os cockpits se tornaram mais automatizados. Comparado a esses projetos modernos, o Il-76 parecia ultrapassado. Analistas o descreviam como uma plataforma de outra geração. Confiável, mas envelhecendo. Forte, mas ineficiente. Relatórios frequentemente sugeriam que ele seria lentamente desativado, substituído por aeronaves mais novas desenvolvidas no futuro. Seus motores consumiam mais combustível que as alternativas modernas. Seu sistema de cabine refletiam décadas passadas de engenharia. Sua estrutura, embora sólida, baseava-se em princípios de projeto de um período diferente na história da aviação. A conclusão parecia simples. A aeronave permaneceria em serviço por um tempo limitado e depois desapareceria gradualmente da linha de frente. Mas essa conclusão deixava de lado algo importante. De acordo com observadores do setor, os planejadores russos não estavam se preparando para abandonar a aeronave. Em vez disso, estavam examinando quietamente seu potencial. Engenheiros estudaram a fuselagem de perto, revisaram décadas de dados de desempenho, analisaram pontos de tensão, registros de manutenção e histórico operacional. O que encontraram não foi fraqueza, foi resiliência. A estrutura básica da aeronave provou ser notavelmente durável. Suas asas grandes permitiam forte capacidade de sustentação. Sua fuselagem reforçada suportava cargas pesadas sem falhas estruturais frequentes. Seu design simples significava menos sistemas complexos que poderiam quebrar em condições extremas. De muitas maneiras, o Il-76 envelheceu melhor do que o esperado. Isso criou um tipo diferente de discussão. Fontes dizem que reuniões foram realizadas dentro de fábricas de aviação estatais, longe da atenção pública. Gerentes de fábrica, oficiais militares e engenheiros revisaram planos de longo prazo. Eles questionaram se a estrutura central da aeronave poderia suportar atualizações modernas. Estudaram a possibilidade de instalar novos motores, aviônicos digitais, reforços estruturais. Examinaram se a plataforma poderia servir não apenas como aeronave de transporte, mas como algo mais. Observadores externos viram programas de manutenção de rotina. Dentro das instalações industriais, uma conversa maior estava se formando. A reputação da aeronave como ultrapassada criou um ponto cego na análise global. Quando algo é rotulado como velho, é frequentemente descartado. Poucos perguntaram se o Il-76 poderia ser reprojetado em vez de substituído. Poucos consideraram que uma plataforma existente, já testada em ambientes hostis, poderia fornecer um caminho mais rápido e barato para a modernização. Relatórios na época não descreveram um anúncio dramático. Não houve manchetes urgentes. Em vez disso, houve silêncio. Linhas de produção que antes desaceleraram começaram a receber atenção novamente.
Equipes de engenharia revisitaram projetos originais. Fornecedores foram contatados calmamente. O que parecia ser um capítulo de encerramento estava sendo reaberto. O mundo acreditava que entendia o Il-76. Via uma aeronave de carga pesada de outra era, ainda voando por necessidade. Mas dentro de salas de planejamento e galpões de fábrica, a aeronave estava sendo reconsiderada, não como uma relíquia, mas como uma fundação. A verdadeira questão não era mais sobre sobrevivência, era sobre transformação. E o que a Rússia planejou em seguida surpreenderia até analistas de aviação de longa data. Em vez de preparar a aeronave para a aposentadoria, os planejadores russos escolheram um caminho mais silencioso. Não houve lançamentos públicos dramáticos, nenhuma declaração repentina de um projeto totalmente novo. O que se seguiu foi gradual, deliberado e cuidadosamente gerenciado. Instalações de produção que antes reduziram seu ritmo começaram a receber investimento. Linhas de montagem foram atualizadas. De acordo com relatos, engenheiros foram encarregados não de projetar um substituto, mas de reprojetar a aeronave de dentro para fora. A forma familiar permaneceria. Os sistemas mais profundos mudariam. Esse esforço levou ao desenvolvimento do I-76MD-90A. De longe, parecia quase idêntico aos modelos anteriores. Suas asas largas e cauda alta não davam nenhum sinal óbvio de transformação. Mas por dentro, melhorias significativas estavam ocorrendo. Novos motores foram instalados. Esses motores consumiam menos combustível e geravam mais empuxo. Isso significava maior alcance e eficiência melhorada. Também significava que a aeronave podia carregar cargas mais pesadas com maior confiabilidade. Sistemas de navegação antigos foram substituídos por aviônicos digitais. Informações de voo que antes exigiam cálculo manual podiam agora ser exibidas claramente em telas modernas. A carga de trabalho da tripulação foi reduzida. A precisão melhorou. As asas foram reforçadas para estender a vida útil. Mudanças estruturais fortaleceram a fuselagem, permitindo que operasse por muitos mais anos. Segundo pessoas de dentro, isso não foi um ajuste menor. Foi um programa de modernização profunda construído em torno do design original. A estratégia era prática. Desenvolver uma aeronave completamente nova requer grande financiamento, tempo e risco técnico. Ao atualizar uma plataforma existente, os planejadores reduziram a incerteza. O Il-76 já tinha décadas de dados operacionais. Seus pontos fortes e fracos eram conhecidos. Sua confiabilidade foi testada em condições do mundo real. Observadores internacionais notaram anúncios sobre modernização. No entanto, muitos acreditaram que era uma atualização doméstica limitada. Alguns analistas descreveram como manutenção de rotina estendida ao longo do tempo. Eles ainda não viam um padrão mais amplo. Mas dentro da indústria da aviação, sinais sutis começaram a aparecer. Os números de produção aumentaram constantemente. Contratos foram assinados para múltiplas unidades. Cadeias de suprimentos foram reorganizadas para apoiar a fabricação contínua. Esses não eram sinais de um programa próximo do fim. Eram sinais de expansão. Fontes dizem que a modernização não era apenas sobre tecnologia, era sobre independência. Ao produzir motores, componentes e sistemas domesticamente, a dependência de fornecedores estrangeiros poderia ser reduzida. Em um ambiente moldado por sanções e acesso restrito a peças aeroespaciais ocidentais, essa mudança tinha peso. O que parecia uma atualização técnica começou a parecer um planejamento estratégico. O Il-76MD-90 não era mais apenas uma aeronave de transporte melhorada. Representava uma declaração sobre resiliência industrial. Mostrava que um projeto antigo poderia ser transformado em um ativo moderno sem começar do zero. E o ritmo dessa transformação sugeria um compromisso de longo prazo. Cronogramas de entrega se estendiam por anos no futuro. Programas de treinamento se adaptaram aos sistemas atualizados. Instalações de manutenção se prepararam para uma nova configuração padrão. Isso não era melhoria cosmética. Era renovação estrutural, escondida dentro de uma estrutura familiar. O mundo viu uma aeronave de carga reprojetada, mas o propósito real dessa modernização não era apenas o transporte. A força militar é frequentemente medida por armas.
Mas por trás de cada sistema de armas está a logística. Sem aeronaves de transporte, exércitos não podem se mover rápido, não podem reforçar regiões distantes, não podem responder rapidamente a eventos súbitos. Para um país tão grande quanto a Rússia, distância não é um pequeno detalhe, é um fator definidor. A plataforma Il-76 modernizada começou a assumir um papel maior dentro dessa realidade. Com motores melhorados e estrutura reforçada, a aeronave podia carregar cargas mais pesadas por distâncias maiores. Tropas podiam ser implantadas mais rapidamente. Veículos blindados e equipamentos podiam ser transportados sem depender fortemente de rotas ferroviárias ou terrestres. Em regiões onde a infraestrutura é limitada, o transporte aéreo se torna crítico. De acordo com relatos, planejadores revisaram tempos de resposta em diferentes distritos militares. Estudaram quanto tempo levaria para mover forças de uma ponta a outra do país. Examinaram cenários envolvendo tensões regionais repentinas. O que encontraram destacou uma necessidade clara: transporte aéreo estratégico mais rápido e confiável. O Il-76 atualizado tornou-se central para essa solução. Isso não era apenas sobre substituir unidades antigas. Era sobre expandir capacidade. Cronogramas de produção sugeriam um crescimento constante no número de frotas. Programas de treinamento se adaptaram para suportar maior prontidão operacional. Sistemas de manutenção foram padronizados para reduzir o tempo de inatividade. A mudança apontava para algo mais profundo. Em vez de depender de componentes de aeronaves importados ou parcerias estrangeiras incertas, a produção aeroespacial doméstica foi reforçada. A fabricação de motores foi localizada. Sistemas aviônicos foram integrados a partir de fornecedores nacionais. De acordo com pessoas de dentro, as cadeias de suprimentos foram reorganizadas para reduzir a vulnerabilidade à pressão externa. Isso criou estabilidade industrial. Também criou independência estratégica. No passado, atrasos em componentes estrangeiros podiam atrasar programas de aviação militar. Agora, com a produção doméstica priorizada, os planejadores ganharam maior controle sobre os cronogramas. A entrega de aeronaves tornou-se mais previsível. Os planos de expansão tornaram-se mais realistas. O Il-76 não era mais visto como uma aeronave de transporte de herança tapando buracos. Tornou-se parte de uma doutrina de transporte aéreo renovada. A implantação rápida foi enfatizada. Forças aerotransportadas receberam maior suporte logístico. Exercícios demonstraram movimento coordenado de tropas e equipamentos através de vastos territórios. Observadores na comunidade da aviação começaram a notar esse padrão. Alocações orçamentárias para a aviação de transporte permaneceram fortes. Melhorias de infraestrutura foram feitas em bases aéreas-chave. De acordo com relatos, documentos de planejamento de longo prazo colocaram a mobilidade aérea perto do centro da prontidão de defesa. Isso sugeria preparação. Preparação nem sempre significa ação imediata. Muitas vezes significa prontidão para a incerteza. Uma rede de transporte aéreo forte permite flexibilidade, fornece opções durante crises, fortalece a dissuasão sem confronto direto. Mas o transporte era apenas a camada visível. Por trás da expansão da capacidade de carga, engenheiros estavam explorando papéis adicionais para a mesma plataforma. A fuselagem reforçada e os sistemas atualizados permitiam mais do que mover tropas e equipamentos. O tamanho e a potência da aeronave a tornavam adequada para missões especializadas. Fontes dizem que discussões internas examinaram até onde essa adaptabilidade poderia ir. O Il-76 havia provado ser durável. Havia provado ser atualizável. Agora estava provando ser estrategicamente valioso. E, silenciosamente, estava começando a servir a propósitos que se estendiam além do simples transporte de carga. A força do Il-76 nunca esteve apenas na sua capacidade de carga. Estava na sua estrutura. A fuselagem larga, as asas fortes e os motores de alto empuxo criaram uma base estável. Com o tempo, os planejadores começaram a ver essa fuselagem como mais do que uma ferramenta de transporte. Poderia servir como uma fundação. De acordo com relatos, engenheiros examinaram como a aeronave poderia carregar não apenas veículos e tropas, mas sistemas eletrônicos complexos. Seu tamanho permitia espaço para equipamentos de radar, conjuntos de comunicação e tanques de combustível.
Seu alcance permitia missões longas. Sua durabilidade permitia operação em condições difíceis. Isso abriu uma nova direção. Um desenvolvimento importante envolveu transformar o Il-76 numa plataforma de alerta aéreo antecipado. Nesse papel, a aeronave carrega sistemas de radar potentes montados acima da fuselagem. Esses sistemas varrem grandes áreas do espaço aéreo e detectam aeronaves a longas distâncias. Os dados são então compartilhados com forças terrestres e caças. Isso aumenta a consciência situacional e a coordenação. Em vez de projetar uma aeronave completamente nova para essa tarefa, a fuselagem existente do Il-76 foi adaptada. A estrutura foi reforçada para suportar o equipamento de radar. Sistemas de energia foram atualizados para lidar com o aumento da demanda elétrica. Layouts internos foram reprojetados para acomodar operadores e consoles. O resultado foi uma capacidade multifuncional construída sobre uma estrutura familiar. Outra variante transformou a aeronave num avião-tanque de reabastecimento aéreo. Nessa configuração, tanques de combustível adicionais foram instalados dentro da fuselagem. Equipamentos especializados permitiam a transferência de combustível para caças em pleno ar. Isso estendia o alcance operacional das aeronaves de combate. Permitia que as missões durassem mais tempo e alcançassem distâncias maiores. Ao padronizar em torno de uma plataforma, a manutenção tornou-se mais simples. Peças sobressalentes podiam ser compartilhadas entre variantes. Programas de treinamento podiam se sobrepor. Linhas de produção podiam se adaptar sem começar do zero cada vez. Essa abordagem reduziu custos, mas, mais importante, aumentou a flexibilidade. Uma fuselagem comum significava adaptação mais rápida. Quando as necessidades estratégicas mudavam, novos sistemas podiam ser integrados sem reprojetar uma aeronave inteira. Isso criou eficiência de longo prazo tanto na produção quanto na implantação. Observadores começaram a entender que o Il-76 não era mais uma aeronave de transporte de propósito único. Estava se tornando um sistema modular, uma plataforma base capaz de suportar múltiplas missões. Fontes dizem que essa mudança refletiu um cuidadoso planejamento de longo prazo. Em vez de investir em muitos projetos separados, os planejadores focaram em fortalecer uma estrutura comprovada. Melhorias em aviônicos e motores suportaram todas as variantes de uma vez. Cada atualização expandiu a capacidade em toda a frota. Isso criou uma vantagem em camadas. Aeronaves de transporte podiam mover tropas. Variantes de alerta antecipado podiam guiar operações aéreas. Versões tanque podiam estender o alcance dos caças. Tudo construído na mesma fundação. Tal integração fortalece a coordenação durante operações complexas. Também sinaliza confiança no futuro da plataforma. A transformação foi silenciosa. Não houve revelações dramáticas. Mas dentro dos círculos de planejamento de defesa, as implicações eram claras. Uma plataforma flexível pode responder a ameaças de mudança mais rápido do que projetos rígidos. E à medida que essa flexibilidade se expandia, seus efeitos começaram a alcançar além das fronteiras nacionais. A aviação de carga global há muito é moldada por um pequeno grupo de fabricantes dominantes. Grandes empresas ocidentais estabelecem padrões para desempenho, preços e redes de suporte global. Para muitos países, comprar aeronaves de transporte muitas vezes significava entrar em acordos de longo prazo atrelados à aprovação política e regras de exportação. O ressurgimento constante do programa Il-76 começou a perturbar esse padrão. A princípio, as mudanças pareciam limitadas a necessidades domésticas. Relatórios descreveram esforços de modernização como parte da renovação rotineira da frota. Mas à medida que a produção aumentava e novas variantes apareciam, observadores do setor começaram a olhar mais de perto. De acordo com analistas de mercado, a demanda por aeronaves de transporte médio-pesado permaneceu estável, especialmente entre nações que buscam autossuficiência militar. Alguns desses países enfrentam restrições ao tentar comprar aeronaves ocidentais. Outros buscam alternativas que não exijam negociações políticas complexas. Nesse ambiente, o Il-76 modernizado apresentou uma opção. Não foi comercializado com campanhas agressivas. Não prometia tecnologia revolucionária. Em vez disso,
Oferecia confiabilidade, desempenho comprovado e independência das cadeias de suprimentos ocidentais. Para certos governos, essa combinação tinha peso. Fontes dizem que discussões silenciosas começaram a ocorrer entre oficiais aeroespaciais russos e representantes de defesa estrangeiros. Essas conversas nem sempre chegavam às manchetes públicas, mas dentro dos círculos da indústria sinalizavam movimento. O choque não foi sobre o design apenas. Foi sobre resiliência. Apesar de sanções econômicas e limitações de suprimento, a produção continuou. Motores foram fabricados domesticamente. Aviônicos foram integrados através de fornecedores nacionais. De acordo com relatos, redes alternativas de fornecimento foram desenvolvidas para reduzir a exposição à pressão externa. Isso demonstrou algo que muitos analistas questionavam: a capacidade de sustentar um grande programa aeroespacial sob restrições. Fabricantes ocidentais notaram o sinal. Mesmo que os números de exportação permanecessem limitados, a mensagem era clara. Existia um sistema concorrente fora das estruturas estabelecidas. Oferecia menos condições políticas. Operava dentro de uma estrutura econômica diferente. Previsões de mercado se ajustaram calmamente. Avaliações de risco mudaram. Equipes de aquisição de defesa em vários países começaram a comparar opções mais cuidadosamente. O programa Il-76 também influenciou percepções de estabilidade industrial de longo prazo. A produção sustentada de aeronaves requer mão de obra qualificada, financiamento estável e cadeias de suprimento coordenadas. A continuação do programa sugeria que o setor aeroespacial da Rússia retinha capacidade significativa apesar da pressão externa. Isso carregava significado geopolítico. Aeronaves não são apenas produtos. Representam força de engenharia, expertise da força de trabalho e estratégia nacional. Quando uma linha de aeronaves de transporte se expande em vez de contrair, envia uma mensagem sobre resistência. Líderes da indústria entenderam isso. Relatos dentro de círculos da aviação descreveram avaliação cautelosa em vez de críticas abertas. Nenhuma declaração dramática foi feita. No entanto, a tensão subjacente era perceptível. A aeronave havia se movido além do seu papel original. Não se tratava mais apenas de mover carga por longas distâncias. Tinha se tornado parte de uma conversa mais ampla sobre sobrevivência industrial, independência estratégica e parcerias alternativas. E à medida que o interesse crescia silenciosamente em certas regiões, o equilíbrio dentro do mercado global da aviação começou a mudar de maneiras sutis. A aeronave agora carregava mais do que equipamento. Carregava um sinal. Inscreva-se. Acredite, você não vai querer perder o que vem por aí.